Boa tarde. Boa Voltamos, tarde. né? Depois de 2 semanas sem programa, voltamos. Acabou o carnaval, acabou a festa, acabou a folia. Hoje o Saúde em Pauta vai falar sobre ozonioterapia e a gente recebe a doutora Maria Emília Gadelha, presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernanda. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Igor. E você, né, já ouviu falar, né, da ozonioterapia? Então a nossa entrevistada, né, vai explicar o que é a ozonioterapia, né, vai tirar todas as suas dúvidas, né? E tem muita coisa interessante aí pra gente aprender. Então, doutora, eu vou começar com a primeira pergunta, né? O que é, né, a ozonioterapia? Então, a maioria das pessoas já ouviu falar de ozônio por conta da camada de ozônio ou por conta da poluição ambiental, né? E por isso existe uma ideia de que o ozônio é sempre tóxico. Na verdade, o ozônio que se usa em medicina para efeito de tratamento medicinal é um ozônio produzido a partir de um oxigênio puro medicinal, né? Aquele oxigênio que se usa nos hospitais. E é necessário, então, ter um equipamento gerador de ozônio, que é uma máquina, e essa máquina ela recebe um fluxo de oxigênio e dá uma descarga elétrica de até 15.000 volts. E esse produto que sai numa seringa é uma mistura gasosa que tem no máximo 5% de ozônio e o resto é oxigênio. Mas quem faz o efeito, né, a molécula que faz o efeito da ozonioterapia é o ozônio medicinal. Doutora, a gente sabe, assim, nós fazemos o jornal, então a gente já fez matéria, né, sobre o tratamento com a ozonioterapia, mas não é todo mundo que já ouviu falar nesse tratamento. Por que não é tão conhecido, tão divulgado, né? O que falta para ampliar? Na verdade, o que acontece? A ozonioterapia ela foi introduzida em 1975 no Brasil, né, por um médico alemão residente aqui em São Paulo, e o ozônio, né, como tratamento medicinal, ele foi inventado pelos alemães no final do século XIX e é muito utilizado em cerca de quase 50 países em todo o mundo. No Brasil, como a medicina tem uma forte influência norte-americana, é mais difícil, né, e a ozonioterapia e várias outras terapias, entre aspas, alternativas, na verdade nós achamos que o nome deveria ser complementar, foram banidas da medicina norte-americana na década de 30. E por esse motivo, o ozônio ficou relativamente desconhecido e ele continuou se desenvolvendo em países que não falavam inglês, tipo Alemanha, Rússia, Itália, né? Mais recentemente Turquia, Espanha, Portugal, em vários desses países, né? Japão, Coreia. A ozonioterapia, inclusive, está no sistema público de saúde. Doutora, e quem pode ter acesso, né? Como chegar, né, até o tratamento com a ozonioterapia? Então, a ozonioterapia ela foi incluída nas práticas integrativas e complementares por meio da portaria 702 do Ministério da Saúde no ano passado, né, em março de 2018, e ela inicialmente começou a ser implantada no SUS pela odontologia, né, e agora, em função dessa portaria do Ministério da Saúde, se abriu a discussão e, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina se posicionou contrário, inclusive emitindo uma nota de proibição aos médicos brasileiros de indicar quaisquer terapias complementares, né, das práticas integrativas previstas no SUS. E isso é uma aberração, na verdade, porque é inaceitável que no mundo, né, todo conhecido em quase 50 países, a ozonioterapia é um procedimento médico. É necessário o diagnóstico do médico e a indicação médica para que a ozonioterapia possa ser bem aproveitada e indicada para os pacientes. Doutora, a ozonioterapia ela pode tratar ou curar mais ou menos mais de 200 doenças, é isso? Quais são as principais e como que ela age? Na verdade, essa frase, que a ozonioterapia pode curar mais de 200 doenças, ela é real, mas, por outro lado, ela cria uma ideia de que a ozonioterapia é uma panaceia e cria muita resistência, né? Eu falo que criam-se anticorpos, porque algo que funcione para tanta coisa, né, é um pouco estranho, a princípio. Mas, na verdade, o que acontece? O ozônio tem vários mecanismos de ação já documentados, estudados do ponto de vista bioquímico, que explicam essa ação em várias doenças, né? Então, basicamente, quando a maioria das doenças ou tem inflamação, né, ou tem infecção, certo?
ou tem baixa de oxigênio nos tecidos para que as doenças sejam geradas. E a maioria das doenças tem esses 3 componentes mais ou menos combinados, certo? E como o ozônio age nessas 3 frentes, acaba que age em várias doenças, né? Então não é nada estranho. Mas basicamente o tripé de ação da ozonioterapia é em dor, principalmente dor crônica, processos inflamatórios que cursem com dor, em infecções, né? A ozonioterapia, na época, no início do século passado, ela era usada na Primeira Guerra Mundial, antes do advento dos antibióticos, inclusive. Era o tratamento de opção para tratamento de infecções, amputações que aconteciam na época da Primeira Guerra Mundial, né? Isso foi publicado numa revista famosa na medicina chamada Lancet, em 1916 e 17, né? Então, nós não estamos falando de algo que foi recente, nem inventado no Brasil, nem recente, né? E o outro ponto de aplicação das doenças, comumente, são as que têm riscos de problemas vasculares, tanto arteriais quanto venosos, porque exatamente o ozônio faz esse aumento da liberação de oxigênio e vasodilatação, né? Aumenta o aporte e o fluxo de oxigênio de sangue nos órgãos. Doutora, em relação ao Conselho Federal, né, que a gente estava comentando, o que falta para mudar isso, né, no tratamento da ozonioterapia? Porque hoje ele pode ser usado de forma experimental, não é isso? Sim, sim. Aí, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução exatamente perpetuando a condição de procedimento experimental da ozonioterapia no Brasil. Isso significa que ela pode ser utilizada dentro dos protocolos de pesquisa clínica, né, que passem por uma avaliação de comissão de ética e afins. Mas, enquanto isso, nos outros países, né, que nós já comentamos, ela está no sistema público de saúde já aprovada por vários comitês, né? E aqui no Brasil acontece literalmente uma aberração. E o que nós estamos fazendo é que a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica está preparando um dossiê com, no mínimo, até o momento, 3.588 artigos científicos que vão ser distribuídos num mapa de evidências, que é um dos instrumentos mais potentes e recentes, né, atuais, de demonstrar a evidência científica de uma determinada terapia ou de uma droga, né? E esse trabalho está sendo feito com o apoio da biblioteca da BIREME, que é a Biblioteca da Organização Pan-Americana de Saúde e da OMS, ou seja, não existe isso de que a ozonioterapia não tem evidências científicas. Isso já está mais do que provado que sim, só que agora nós vamos apresentar no final desse mês, né, aqui em São Paulo, dia 29, 30 e 31 de março, o Congresso de Ozonioterapia Médica e o Fórum de Ozonioterapia baseada em evidências científicas. Legal, né? Até para a gente saber. Sim, vocês podem, de repente, ir cobrir o evento. Doutora, desculpa, pode falar. O Jorge Foschetti, ele tem uma pergunta. Eu faço hemodiálise, posso fazer ozonioterapia? Existem vários artigos na literatura mostrando o benefício para pacientes com insuficiência renal crônica. Exatamente por quê? Porque várias das doenças renais, a fisiopatologia da doença se baseia em hipóxia, em baixa de oxigenação. Então, obviamente, se você tem uma ferramenta que melhora a oxigenação dos tecidos, no mínimo, ela vai melhorar. E existem evidências, sim. Doutora, aqui a Paula Jéssica, ela ficou super interessada, né, pelo tema. Então, manda sua pergunta aí para a nossa entrevistada. E, doutora, eu vi durante as pesquisas que a ozonioterapia ela pode ajudar também a diminuir o efeito colateral da quimioterapia. Sim. É isso mesmo? Como que ela age? Então, exatamente por conta disso, né? Muitas vezes os pacientes que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que são pacientes oncológicos, eles necessitam de suporte para enfrentar o tratamento, né? O tratamento, nós sabemos que tem vários efeitos colaterais, o tratamento deve ser realizado, né? O papel da ozonioterapia é uma terapia complementar na oncologia, não pretende ser uma terapia que vá substituir nenhum tratamento convencional, né? Que fique claro. E exatamente ela age, por exemplo, melhorando a fadiga, que é muito comum nesses pacientes. Tem pacientes que não têm força para, às vezes, mexer a mão, né? Não conseguem ir ao toalete, por exemplo, precisam de ajuda para tudo.
E a ozonoterapia, exatamente pelos mecanismos de ação, facilita a recuperação dessa fadiga. Outro ponto importantíssimo em pacientes oncológicos é a dor, né? E a ozonoterapia tem uma ação estratégica em relação ao controle de dor crônica. E ela pode ajudar a diminuir a necessidade de morfina, por exemplo, né? Exatamente porque ela melhora a questão da baixa de oxigenação nos tecidos, a hipóxia, ela aumenta o efeito da radioterapia, ela protege a pele dos efeitos colaterais da radioterapia. Tudo isso já tem trabalhos mostrando o que acontece, né? E na quimioterapia, o mecanismo de ação de vários quimioterápicos é exatamente a ação em relação ao chamado estresse oxidativo, os radicais livres. O ozônio tem uma ação interessante porque a célula tumoral, ela não tem capacidade de se defender de estresse oxidativo e por esse motivo a quimioterapia funciona em vários tipos de tumores, né? É um dos mecanismos envolvidos, né, na ação. E a ozonoterapia, ela age estimulando o controle das células normais. Então você protege as células normais com a ozonoterapia e facilita o efeito da quimioterapia e da radioterapia nas células doentes. Então é um tratamento ideal que, na verdade, em muitos países, por exemplo, na Turquia, no Japão, na China, né, na Alemanha, em Cuba, que é um dos países também em que a ozonoterapia se desenvolveu bastante no tratamento de pé diabético, das complicações do diabetes, nós temos trabalhos desses países mostrando o benefício da ozonoterapia. Doutora, e como que é feita a aplicação desse tratamento? A aplicação, uma vez que se tenha o equipamento de ozônio medicinal, o ozônio sai, a mistura gasosa oxigênio e ozônio sai numa seringa. E essa seringa, então, ela pode ser aplicada em volta de uma articulação em que a pessoa tem uma artrose, uma dor, a de joelho, por exemplo, o cotovelo, o ombro, coluna, né? Uma das ações preferenciais, talvez a área que mais tenha trabalho científico, seja no tratamento da hérnia de disco, né? E então, para todos os tratamentos de dor, né, coadjuvante aos tratamentos convencionais. E muitas vezes você vai reduzir a necessidade de tratamentos. Então, se um paciente, por exemplo, tem necessidade de fazer fisioterapia 20 sessões, se ele acoplar com ozonoterapia, seguramente, e é o que se vê e está relatado na literatura, é que você diminui a necessidade de duração de vários outros tratamentos. Então, isso é um benefício para o paciente, é uma economia de custos. Nós fizemos um estudo, a professora Celina Ramalho, que é professora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, ela fez uma análise econômico-financeira dos benefícios da ozonoterapia e demonstrou que a economia que pode ser gerada no SUS varia entre 20% a 80%. Ou seja, não é desprezível, né? Por exemplo, a quantidade de pacientes diabéticos no Brasil, existe uma expectativa que em 2030 ela praticamente vai dobrar, em função da falta ainda de campanhas de conscientização, né? E esse custo, esse aumento de pacientes que vai acontecer em 2030, só o aumento dos pacientes diabéticos inviabiliza o SUS. E se a ozonoterapia fosse introduzida hoje, o que ela promoveria? Ela promoveria a possibilidade de que todas essas pessoas fossem atendidas e ainda geraria uma economia de 18%. Interessante. Ou seja, é impressionante que esse documento já foi enviado ao Ministério da Saúde, várias autoridades já têm documento, ele está disponível na internet, portanto, precisa ser executado, né? Doutora, tem a pergunta aqui, tem bastante gente também participando pelo YouTube. Podem mandar perguntas, que a doutora vai tirar todas as dúvidas. O Alex diz: tem uma amiga que tem diabetes. A ozonoterapia ajuda no tratamento do diabetes? A gente já comentou, né? Mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como que age no tratamento do diabetes especificamente. No tratamento do diabetes, a ozonoterapia age em várias frentes, né? Imagina que fosse um medicamento que vai agir em várias regiões. Basicamente, no diabetes, você tem um problema da microcirculação. Os pequenos vasos
ficam obliterados, obstruídos ao longo da vida de um paciente diabético. E o que nós vemos é que muitas vezes eles têm risco aumentado de amputações, necrose, infecção de repetição, né? Baixa de imunidade, necessidade de tratamento com antibióticos, internações variadas. Então, quando você introduz a ozonioterapia, esse paciente vai apresentar melhora dos controles de glicemia, do nível de açúcar no sangue, ele vai oxigenar melhor os tecidos. O ozônio, uma outra ação que o ozônio faz, conhecida, é que aumenta a liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador potente, né? É o mesmo princípio, por exemplo, que usa o Viagra, né? Sem a brincadeira, né? Mas é o mesmo princípio. Então, o que nós vemos é, assim, vários benefícios, né? Então, um paciente diabético, assim como um paciente oncológico, ele deveria ter acesso à ozonioterapia, de forma tanto preventiva, para evitar que ele se transforme e tenha necessidade do uso crônico de insulina, porque isso vai gerar uma série de injeções repetidas, quanto no tratamento das complicações, né? Porque você diminui dor, muitas vezes essas lesões, neuropatias que acontecem, problemas dos nervos por conta do diabetes em si associado, você tem muita dor, o paciente diabético tem dor. Então, nesses casos, a ozonioterapia ajuda no controle, nesse braço do controle de dor, por exemplo. Doutora, a Elaine Cristina, ela fala o seguinte: minha mãe tem pico de papagaio, artrite, artrose, osteoporose e sente muita dor. Ela toma injeção sempre. Ela pode fazer o tratamento com a ozonioterapia? Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Ela até cita aqui que a mãe dela teve trombose nas 2 pernas e toma AS infantil, também é importante. Sim, com certeza, Elaine, a sua mãe pode ser tratada com ozonioterapia e eu acho que é chegado o momento da população exigir isso das autoridades no Brasil. Nós não estamos falando de nenhum tratamento experimental, nós estamos falando de uma terapia que tem pelo menos 130 anos de vida e que já é disponível no sistema público de países desenvolvidos, né? E no caso da sua mãe, ela tem uma paciente que apresenta dores em uso crônico de medicamentos anti-inflamatórios, né, e analgésicos, até prova em contrário aí pela descrição, com dor crônica que poderia se beneficiar enormemente com o ozônio, né, que é feito de forma regular por um profissional capacitado, né. Então, nós entendemos que isso precisa ser disponibilizado, né. Doutora, a Lívia Bentivoglio Navarro pergunta da ozonioterapia para tratamento da fibromialgia. Sim, existe tratamento, literatura científica também, falando da insuflação retal. Então, eu comecei explicando da aplicação periarticular, ou mesmo intraarticular para tratamento de artroses e artrites de joelho, cotovelo, ombro, coluna, né? Mas existem as aplicações sistêmicas da ozonioterapia, tipo a que se chama pequena autohemoterapia, que é parecida com aquela autohemoterapia que várias pessoas conhecem, que é você... com a diferença que nesse caso da pequena autohemoterapia, já se coloca ozônio na seringa e quando se coleta o sangue, esse sangue é succionado, é mexido e reaplicado no músculo, né? Essa é a pequena autohemoterapia. Na grande autohemoterapia, uma quantidade maior de sangue é retirada do paciente e num acesso venoso que é estéril, né? Sem riscos de contaminação, e volta o sangue depois de ozonizado na mesma veia. Essa aplicação, que é conhecida como grande autohemoterapia, ela é utilizada em pacientes em que você tem uma debilidade maior, doenças com manifestações mais gerais, né? E em pacientes oncológicos também. E no caso, existe a insuflação retal. A maioria do que existe disponível de literatura em fibromialgia se fala da insuflação retal. A insuflação retal é feita a partir da colocação de uma sonda estéril também na ampola do reto da pessoa e se coloca o gás. E esse gás, como se fosse um supositório, digamos assim, só que a sonda é retirada depois, obviamente, né? E esse gás, então, ele entra em contato com o filme líquido, né, o material orgânico que está ali na ampola do reto e a parte de água que existe no intestino,
e o ozônio então se difunde nesse material e faz absorção transcutânea no abdômen, transmucosa, né, pela mucosa do intestino. E aí ele ganha a circulação sanguínea e linfática e faz efeito. Então, no caso da fibromialgia, nós sabemos que existem problemas de neurotransmissores, de baixa de oxigenação muscular, né, que causa a dor. São vários mecanismos estudados na fibromialgia e a insuflação retal seria a via adequada para esses casos. Doutora, a Aparecida Donizete, ela pergunta se podemos fazer a ozonioterapia em casa. É um tratamento ambulatorial, é isso? Essa prática vem sendo extremamente difundida, né? Pessoas leigas, sem formação, que compram equipamentos na internet, sem nenhum controle sanitário. Isso é uma situação extremamente perigosa que está acontecendo exatamente por conta dessa proibição, dessa nota de proibição do Conselho Federal de Medicina em cima dos médicos. Em todos os países desenvolvidos no mundo, a ozonioterapia é um procedimento médico, é um procedimento odontológico, é um procedimento da veterinária nos animais, né? E claro, com a equipe médica constituída. Então, eu sinceramente acho que não é uma boa ideia esse estímulo da prática doméstica da ozonioterapia, porque se acontecer qualquer complicação, a pessoa não vai saber resolver e o que vai acontecer é que a ozonioterapia vai ser denegrida. O Brasil vai perder uma chance enorme de ter a ozonioterapia no sistema público de saúde disponível para a população, podendo economizar até 80% dos recursos do SUS, no momento que nós precisamos disso, né? Sim. Doutora, tem uma pergunta, a pessoa não diz o nome. Boa tarde. Podemos fazer o tratamento como uma prevenção, mesmo sem ter algum problema de saúde? Eu posso fazer para me proteger das doenças clássicas no Brasil? Com certeza. A ozonioterapia, primeiro ponto é assim, cada vez mais está mais difícil ser saudável no mundo moderno e poluído em que nós vivemos, né? Então, muitas vezes, aparentemente, a pessoa está saudável e se existir uma investigação clínica um pouco mais detalhada, vai se demonstrar que isso não é verdade. Então, quando você sente, né, qualquer desconforto que possa representar uma sobrecarga no seu sistema de saúde interno do seu organismo, obviamente a ozonioterapia pode ajudar, porque você vai melhorar de alguma dor, algum foco infeccioso que você possa apresentar, por exemplo, um foco de dente, né? Ou se você tem baixa de oxigenação em algum tecido, né? Então, esses mecanismos básicos que eu comentei, eles com certeza estão no dia a dia na nossa vida, né? Porque é muito difícil realmente estar saudável nos dias de hoje. Com certeza. Doutora, a Neumecide Almeida, ela está acompanhando a gente pelo YouTube. Ela falou o seguinte: meu esposo havia perdido a memória devido a uma descarga de nervo no cérebro. A memória voltou porque ele tomou um suplemento, só que ele tem muita dor de cabeça. De repente, a ozonioterapia poderia auxiliá-lo nessa luta, né, contra essa dor de cabeça, esse problema? Com certeza, sim, né? É uma questão de avaliar, mas, por exemplo, esse paciente, ele está apresentando sinais de que tem um sofrimento vascular no cérebro, né? E se você usar... se ele tiver acesso à ozonioterapia, com certeza vai melhorar a questão da baixa de oxigenação, uma vez que os vasos ficam mais fechados, acaba diminuindo o fluxo sanguíneo para o cérebro e a resposta do organismo é responder com dor. A dor é um mecanismo de defesa que o organismo humano aprendeu a desenvolver para a sobrevivência, né? Sim. Então, na verdade, não se deve simplesmente inibir dor. Claro que ninguém gosta de sentir dor, mas a dor tem a sua função e se você puder modular a dor, regular a dor e enquanto isso investigar as causas e tratar as causas e simplesmente ao invés de bloquear o sistema, é muito mais lógico, né? O Jorge Foschetti, já até fiz uma pergunta dele, tem outra aqui. Moro em Itaúna, Minas Gerais. Onde posso encontrar este tratamento? A gente falou do SUS, né? Existe na rede privada, e qual seria o custo em média, doutora? Então, existem pessoas que fazem propaganda de ozonioterapia na internet, existem clínicas que se supõem populares, né, que podem ser acessadas
qualquer pessoa que pesquise na internet vai encontrar. Em geral, depende, por causa do custo, cada serviço acaba tendo o seu custo, mas em média, para esse estudo financeiro que a professora Celina Ramalho fez sobre a aplicação no SUS, se foi calculada a aplicação, por exemplo, de uma injeção periarticular em torno de R$90. Então, no que se sabe, assim, nós vemos aplicações entre R$50 a R$200 em média, né? E, no mínimo, as pessoas precisam entre 6 a 10 sessões, porque o corpo ele precisa sofrer um processo chamado pré-condicionamento oxidativo. É como se eu desse um estímulo, aí ele se adapta. Eu dou um segundo estímulo, ele se adapta. E ele vai fazendo isso até que ele aprende, né, entre aspas, e ele assume a autonomia, né? Então, outro ponto muito importante, Igor, na questão da prevenção. Muitas vezes as pessoas não estão doentes, mas elas têm distúrbio de humor, elas têm distúrbio de sono, elas não têm resistência para fazer atividade física, né? E quando os pacientes, né, na literatura isso está bem relatado, eles vão desenvolvendo uma sensação de bem-estar e de melhora do humor. Então, existe também essa utilidade, né? Porque você, quando fala de qualidade de vida, você não está falando só de ausência de doença, né? Eu estou saudável, eu não estou doente. É diferente, né? Então, essa questão da cognitiva, a memória, sono, bom humor, né? Que são parte, né? Você conviver com uma pessoa mal-humorada, haja paciência, né? Então, isso aí é algo que as pessoas costumam relatar, né? Existe o site do Movimento Ozonizados do Brasil, que foi feito exatamente para isso. As pessoas lá mandam os seus vídeos falando sobre a sua experiência com a ozonioterapia. Tem vários vídeos, inclusive tem um vídeo de um paciente que enviou que ele teve uma trombose total da coxa e da perna e que ele se recuperou totalmente. A trombose recanalizou depois de alguns meses de ozonioterapia, por exemplo. Então, hoje em dia, quando nós falamos de evidências científicas, já existe uma linha falando sobre dados. E relatos de casos, se forem em número maior, eles funcionam como dados, porque cada pessoa, se você pensar, é única, né? Embora as doenças ganhem diagnósticos parecidos. Então, se você tem artrite reumatoide, eu tenho artrite reumatoide, você, Fernanda, tem artrite reumatoide, a sua necessariamente não vai ser igual a minha, que não vai ser igual a do Igor, entende? Então, cada um tem a sua história de vida, teve o processo de adoecimento, do organismo também, a resposta individual, a capacidade de lidar com medicamentos. Então, o que nós vemos é que a ozonioterapia ela pode ter uma utilidade, sim. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide que eu citei, a artrite reumatoide consome 10,4% do dinheiro do SUS. E são menos de 1 milhão de pessoas na nossa população de 213 milhões. Então, se, por exemplo, a ozonioterapia estiver disponível para tratamento em artrite reumatoide, nós vamos ver uma derrubada benéfica desses custos, né? É claro que existem interesses financeiros, vários conflitos de interesse que impedem que isso seja levado a sério. Doutora, né? Nosso tempo está acabando, mas tem 2 perguntas aqui que eu quero fazer. Diga. A Lu Carvalho diz que tem problema sério de intestino, que no momento ela está há mais de 35 dias sem evacuar. Ela pergunta se a ozonioterapia pode ajudá-la. É importante lembrar, né, que é sempre bom ir ao médico. Claro. Precisa ter uma avaliação médica, né? Nesse caso, são muitos dias. Então, ela precisa realmente procurar um médico. Você aí, eu já vou emendar no Francisco também. Sofro de pressão alta e tomo os medicamentos para ansiedade e insônia. Ozonioterapia pode me ajudar? Então, eu queria que a senhora respondesse as 2 perguntas. Rapidamente, né? Bem, Lu, olha, você precisa ir ao médico e seguramente fazer uma lavagem intestinal, porque não é possível. 35 dias, assim, eu tenho certeza que seu humor não está bom, né? Depois, né, aquela expressão popular, né?
Mas, uma vez resolvida a questão obstrutiva, porque esse material fecal estagnado, ele não pode ficar dentro do seu organismo. Você retroalimenta e pode ter um desequilíbrio bacteriano que vai sobrecarregar e, inclusive, com risco de infecção sistêmica. Então, uma vez resolvido isso, seguramente você se beneficiaria, porque o ozônio, pela via retal, pela insuflação retal, ele faz exatamente uma espécie de regulação da função da parede intestinal, né? Então, seria extremamente importante no seu caso se essa constipação intestinal é assim de longa data. E no caso do Francisco, se ele não estiver com pressão alta descompensada, seguramente ele pode fazer ozônio. É importante lembrar que é sempre necessário que o paciente tenha feito um exame chamado G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é um teste que está geralmente no teste do pezinho. Mas, em casos de ozonioterapia, a literatura internacional recomenda que se dose essa enzima para saber, principalmente homens, que você não seja portador dessa deficiência, né, dessa enzima. Porque, senão, em contato com os métodos que mexem com o sangue, esse paciente poderia ter uma hemólise, uma ruptura das hemácias e ter um acidente. Então, nesse caso, com certeza, todo esse processo de insônia, de regulação de humor, de controle de medicamentos, é tudo mais facilitado com o ozônio, porque o ozônio é como se fosse você usar uma terapia multi-alvo, né? Você vai agir aqui, ali, e isso em função dos mecanismos de ação. Então, cada vez mais a medicina e a ciência procura medicamentos assim, né? E o ozônio é um gás, é uma mistura gasosa que tem exatamente essa função. Tem mais alguma pergunta aí? Última pergunta, doutora. E esse tratamento, ele tem algum efeito colateral? Então, aí entra a questão das pessoas leigas aplicando. Se, por exemplo, é feita uma aplicação em torno de uma articulação e a pessoa apresenta uma síndrome vagal, que é aquela, faz como se fosse um desmaio ou sente muita dor e pode chegar mesmo a ter um desmaio, eventualmente uma parada cardíaca, o profissional que está aplicando, ele precisa saber resolver a complicação, né? Isso seria o máximo da complicação. E, felizmente, isso é um evento raríssimo, né? Mas ele pode acontecer em qualquer pessoa, mesmo com uma injeção que você tome na farmácia, né? Agora, na literatura mundial, se tem 7 óbitos descritos somente de ozonioterapia, e esses 7 óbitos, 6 deles foram relacionados, na época, à injeção dentro da artéria, que é uma prática que não é mais feita, que foi proscrita da medicina, né, na área da ozonioterapia. E o risco de complicação, segundo um estudo feito na Alemanha na década de 1980, hein? Eles fizeram um levantamento com 5.600.000 tratamentos, né? E acharam apenas 0,0007% de risco de complicação. Então, são 40 né? casos de complicação descritos naquela pesquisa de 5.600.000. Então, por esse motivo, se fala que a ozonioterapia é a terapia médica mais segura conhecida no mundo, né? Porque só para vocês terem uma ideia, o Vioxx, que era aquele anti-inflamatório que foi retirado do mercado, em apenas 4 anos, só nos Estados Unidos ele matou 60 mil americanos. Nossa. Então, aí foi retirado do mercado, né? Mas o ozônio, né, que se conheça, nesses 130 anos de vida, tem 7 óbitos descritos, inclusive 6 relacionados a essa técnica que não é mais utilizada e um que foi num paciente fazendo uma grande autohemoterapia na Itália. Muito interessante. É um assunto que rende, né? Dá para marcar outro programa. Tem muita gente participando aqui, todo mundo querendo saber mais, né? O pessoal se interessou bastante. Porque é o que eu falei, né? Não é tão conhecido, não é todo mundo que escuta, né? Mas e tem muitos benefícios. Vamos torcer para o Conselho Federal de Medicina e o site, né? Pode acessar o site, escrever um e-mail. Doutora, passa já o site para quem tiver interesse. O site do Ozonizados, que tem os vídeos e as pessoas que já tiveram experiências com ozonioterapia,
podem enviar, é o www.ozonizados.com.br, né? E da Sobom, que é a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, é o www.sobom.com.br, SOBOM.com.br. Passou rápido de novo, como Muito sempre. Muito rápido, mas assim, o programa acabou hoje. Então, vamos daqui 15 dias, tem mais. Fazer ozonioterapia 2. Exatamente. A volta. Dá pra gente trazer paciente, contar. Exatamente, tem muita história. Acho que quando a gente gravou, a gente conversou com alguns pacientes, algumas pessoas que já fizeram boas histórias, foi muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo que participou, todas as perguntas, né? A audiência, a doutora, né, por ter vindo falar com a gente, tirar todas as dúvidas. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.